Olá, bom dia. Hoje nós vamos estar falando mais uma boa prática agronômica, que seria a dessecação antecipada. O que é essa dessecação? A dessecação é o manejo de plantas de cobertura ou de planta daninha presentes na área antes de se fazer a semeadura. E o que é o antecipado? O antecipado é aquele período que vem antes de nós jogarmos a semente no solo. Quanto mais tarde, ou seja, quanto antes da semeadura, é o que nós chamamos de antecipado, é o que seria o mais recomendado hoje. O que essa dessecação depende? Ela depende do tipo de cobertura, ou seja, aquela palhada, aquelas plantas que estão no campo, seja ela planta daninha, seja ela de cultura. Ela depende do estágio de crescimento dessas plantas daninhas, porque à medida que você tem uma maior planta daninha, você tem que usar um manejo diferente para reduzir e matar essa planta. Depende da época de plantio. O que é essa época de plantio? É aquele período que nós vamos estar semeando a cultura. Isso varia em função das condições ambientais. Quanto maior as condições climáticas, ou seja, quanto maior a precipitação, as plantas estariam crescendo mais, o manejo ficaria mais difícil e assim quanto antes você antecipar, menos você vai ter de massa lá na hora do plantio. E a própria questão do herbicida, porque é com esse herbicida que nós vamos fazer esse manejo. O porquê fazer essa dessecação? Essa dessecação, ela reduz o banco de sementes de planta daninha no solo. O que é isso? A planta daninha tem um ciclo que vai desde a emergência até a fase adulta, produção de semente, joga essa semente no solo e aí você vai aumentando esse banco de semente. Se você faz esse manejo antes dessa planta produzir a semente, você estaria facilitando, diminuindo a quantidade de semente no solo, facilitando o seu controle. Evitar mato-competição inicial. O que nós falamos com isso de evitar essa mato-competição? À medida que os materiais transgênicos entraram nos nossos sistemas de produção, o produtor deixou de fazer essa dessecação antecipada em função do próprio uso do herbicida, que poderia ser o dessecante usado na lavoura. Isso trouxe o período crítico para mais cedo, ou seja, antigamente nós tínhamos um período crítico de 27 a 30 dias para a cultura da soja, que é o período que a planta daninha poderia estar convivendo com a cultura. Com essa dessecação mais próximo do plantio, esse período crítico, em algumas situações, passou a 7 dias. O que isso significa? Significa que quando a planta da cultura começou a emergir, começa a haver perda de produção. Então, essa dessecação antecipada estaria evitando esse tipo de competição. Um outro fator que interfere é essas plantas daninhas, geralmente elas podem ser hospedeiras intermediárias de pragas e doenças, insetos, pragas e doenças. E nesse caso aqui nós podemos ver a lagarta do cartucho de milho, a Spodoptera, infestando, se alimentando da buva, da coniza, que é hoje uma das plantas muito importantes no Brasil por apresentar resistência a determinados herbicidas. Então, evitando isso, você diminui a incidência, inclusive, de insetos, pragas e doenças, facilitando, inclusive, o manejo desse tipo de fatores bióticos. Um outro fator, que eu já comentei no slide anterior, é a questão dessas plantas serem hospedeiras de doenças. Isso tem muito a ver também com vazio sanitário. Se nós olharmos nessas fotos aqui, nós podemos ver que temos soja em cima de soja, que é um sistema de produção inadequado, mas que essa soja que tenha ficado lá, ela é hospedeira de doenças que vai afetar a produtividade da soja em sequência. E muitas vezes as plantas daninhas também são hospedeiras. Você tem várias espécies de plantas que são hospedeiras de nematóides e isso tem causado sérios danos. Então, se nós fizermos a dessecação e eliminarmos essas plantas, nós vamos diminuir a questão da incidência de doenças e insetos pragas. Um próximo fator seria que essa cobertura, que essa planta morta
tanto da cultura como da planta daninha, ela forma um colchão no chão, e isso pode ter um efeito alelopático, que é a liberação de algum composto químico, de um composto secundário, e isso inibe a germinação e a incidência de planta daninha. Nesse caso, um trabalho do professor Rizardi de Passo Fundo, nós podemos ver que em Poussil há uma incidência de 26,7 plantas de buva, coniza. Quando nós já usamos a cobertura de aveia, trigo, nós podemos ver que há uma redução significativa em relação ao número de plantas. Então, essa dessecação, essa manutenção da cobertura no ambiente facilita o manejo de plantas daninhas. Então, se nós fizermos essa dessecação antecipada, essa palhada vai fazer o efeito benéfico em relação à redução da incidência de planta daninha. Um próximo fator que nós podemos estar falando aí, nós falamos em relação à planta daninha, mas essa própria cobertura ela pode afetar a cultura que vem em sucessão. Isso precisa tomar muito cuidado, por isso o antecipado. Se nós fazemos esse trabalho do pessoal da Potafós junto com os professores da Exalc, nós podemos ver, quando fez a dessecação com um dia antes do plantio, olha o que aconteceu com a soja. Há uma redução drástica em função da própria palhada. A palhada causa um efeito redutor da planta, da soja. Quando nós atrasamos ou nós fazemos ela antes, vocês podem olhar que com 21 dias nesse caso, a relação da planta da soja com a relação da planta da soja a um dia da dessecação. Então, essa antecipação facilita a degradação da matéria seca e com isso há um efeito menos supressor em relação à planta da cultura. Um outro fator seria essa de, através da decomposição, essa cobertura, ela afeta a cultura através da competição em função dessa decomposição. Esse é um outro trabalho, e junto com o pessoal da Coamo, do professor Jamil Constantin, lá de Maringá, que ele mostra que a dessecação antecipada, vezes comparado com a aplicação aplique-plante do herbicida, ou seja, aplicar e no mesmo dia ou um dia depois de estar plantando, que essa dessecação antecipada há um incremento de 11,3 sacas de soja por hectare, simplesmente fazendo uma dessecação antecipada. Quando eles fizeram esse trabalho com milho, eles observaram que 18,5 sacas de aumento por hectare em relação quando você fez a dessecação antecipada. E aqui nós podemos ver um trabalho do professor Haroldo Barocchi, são várias datas, né, desde 7 dias após 0, menos 7, menos 14, menos 21, isso significa dias antes da aplicação, o negativo dias antes do plantio. Observa que quando nós temos 21 dias, nós pusemos o padrão, nós tivemos 100% da produção. Quando essas datas foram se aproximando da semeadura, você vê uma redução significativa em termos de produtividade dessas culturas. Isso que é o importante para nós. O porquê dessa dessecação antecipada é em função disso, que nós estamos vendo na experimentação, que esse trabalho de dessecação antecipada, essa técnica de dessecação antecipada, ela favorece, ela reduz menos a produtividade, ou seja, nós temos um ganho de produtividade. Essa palhada que fica também tem um problema que desfavorece o plantio, em função, se nós fizermos a dessecação muito próximo da semeadura, nós vamos ter uma palhada muito grande, ou seja, uma massa muito grande dentro do solo. Essa massa no solo pode dificultar o trajeto das máquinas de plantio e dificultando a plantabilidade. O que significa dificultar a plantabilidade? Nós vamos ter estandes não apropriados, nós vamos ter falhas grotescas aí que vão estar reduzindo o nosso
investimento. Se nós trazemos essa dessecação para 21 dias ou 28 dias, essa palhada já vai ter passado pelo processo de dessecação, ela já vai estar passando pelo processo de decomposição, não chegando dessa forma no plantio, facilitando nesse ponto a questão do plantio, melhorando a plantabilidade, stand, produtividade. Então, o que fazer? Dessecação antecipada, como adotar? O que é importante? Por que nós temos que adotar essa técnica da dessecação antecipada? Essa dessecação antecipada, ela tem que vir acompanhada de um planejamento. Qual o sistema que você vai utilizar? Qual é a cultura de sucessão? Qual a cultura antecessora? Com isso, você tem uma programação de manejo dessa cultura, sabendo se essa palhada ela vai estar interferindo ou facilitando o nosso sistema de produção, a nossa cultura em sucessão. Então é muito importante o planejamento, porque aí sim nós sabemos que tipo de cultura, que tipo de planta que nós vamos ter antes para dessecar e o que nós vamos estar plantando em sequência. Conhecer a área a ser implantada. O que é o conhecer, né? O conhecer, o que eu quero dizer aqui, é que se nós conhecemos a área, tipo de solo, que eu vou estar usando, eu vou estar trabalhando, o clima da região, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer essa dessecação com 21, eu posso fazer com 14, eu posso fazer com 28, porque eu vou saber em função da área, em função da cultura, qual o crescimento dessa cultura antecipada e fazer uma dessecação na data correta. No caso de planta daninha, eu tenho que saber quais são as plantas que estão presentes. Sabendo quais são as plantas que estão presentes, nós sabemos quando essas plantas vão estar produzindo sementes e com isso nós temos que quebrar o ciclo, lembrando daquela questão do banco de sementes. Quanto menos plantas produzindo semente, menor a infestação em tempos futuros. Com isso, nós fazemos um manejo adequado. Adequar o herbicida com a necessidade de controle, dessecação. Nós temos que entender, como eu disse, o que nós estamos querendo dessecar. Que tipo de planta, que tipo de cultura, se for no caso de cobertura morta, cultura para cobertura morta. Com isso, nós temos que adequar o herbicida. Qual que é adequar o herbicida? É em função da espécie, saber aquele herbicida, se ele é mais graminicida, se ele é mais latifolicida, ou seja, se ele controla mais gramínea ou se ele controla mais folha larga. Com isso, nós temos que ajustar as doses, porque se a planta daninha estiver em estágios menores, a quantidade de herbicida a ser utilizado será menor. Se a planta daninha estiver em portes mais elevados, nós já temos que tomar um cuidado diferenciado, porque nós temos que aumentar a dose, provavelmente, desde que ela esteja registrada no Ministério da Agricultura para essa finalidade e para essa dose. Lembrando que, nesse período, se você estende a dessecação, você tem uma planta maior, uma cobertura de solo mais adensada, maior o problema para a cultura e redução de banco de semente. Verificar a tecnologia de aplicação a ser utilizada. Não adianta nós falarmos aqui e fazer uma dessecação antecipada, lembrando que o grande problema nosso não são produtos registrados, e sim produtos que nós vamos jogar no ambiente. E como que nós vamos fazer isso? Nós temos vários trabalhos mostrando que a grande dificuldade, a grande problemática do uso desses defensivos, desses herbicidas, está na forma que você faz essa aplicação. O tipo de equipamento, se o seu equipamento está bem
elaborado, se ele está bem calibrado, se ele está bem conservado. Se você tem essa tecnologia bem preparada, você tem a facilidade para trabalhar com a dose, o herbicida correto, na adoção de um planejamento em área adequada. Isso facilita a nossa dessecação. Então, por que usar a dessecação antecipada? Por aquilo que nós falamos, redução do banco de semente. Nós diminuímos o ciclo da planta daninha. Melhoria na plantabilidade. Na plantabilidade, com menos massa, você vai haver uma menor competição por nutriente, por água, nessa decomposição dessa massa. Então nós vemos que em alguns casos, quando você tem uma massa muito grande, a planta da cultura que foi plantada, foi semeada naquela massa, pode haver deficiência de nitrogênio nos primeiros dias de crescimento dessa planta. Então, com isso, né, nós podemos falar que a dessecação antecipada nos sistemas produtivos nossos, no sistema de plantio direto atual, é a melhor época para fazer o manejo da planta daninha e cobertura de solo. Sendo assim, nós estaremos aqui na próxima aula falando sobre controle de planta daninha, onde nós vamos dar algum detalhe a mais sobre a questão dos químicos e a questão de outros métodos de controle.